Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, muito obrigado aí sempre pela audiência, por estarem por aqui. Lembrando que no comentário fixado tem aí o link da S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado, e 50% de desconto com o cupom PAPA, 5% de desconto no cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. O link do clube de membros também, para você se tornar membro do canal Paparazzo Rubro-Negro, também vai estar aí no comentário fixado para vocês. Cara, a gente tem assuntos para falar aí, do treino do Flamengo hoje, coletiva de imprensa do Bruno Henrique, algumas informações aí que a gente vai ficando chateado. A gente vai mostrar, inclusive, cenas aí do último treino que a gente pôde registrar, que foi o treino de ontem, enquanto a gente vai estar falando com vocês. Mas, basicamente, o Bruno Henrique falou sobre a situação das viagens, do Flamengo ter que ir para dos jogadores do Flamengo terem que ir para Singapura, no caso, o Bruno Henrique sendo convocado, caso eles convoquem ainda o Gabigol. A gente sabe que Felipe Luiz, Gabigol e Rodrigo Caio também estão no radar do Tite. O Flamengo podendo aí ser muito prejudicado com essa história toda. O Marcos Braz ontem pedindo que a CBF tivesse cautela, tivesse um bom senso, e a gente preocupado com essa história toda. E o Bruno Henrique falou sobre essa situação, disse que a logística lógico, é tranquila, mas tranquila não que eles vão, de qualquer forma vai perder o jogo com o Atlético Mineiro e com o Atlético Paranaense. E a logística seria boa, porque ele já conseguiu chegar e jogar contra o Santos também quando precisou e não sentiu nada. Então ele falou sobre isso. Óbvio, que o jogador, caso o jogador seja convocado, o jogador espera essa nova convocação. Sobre o Gabigol, ele falou que quem tem que decidir isso é o Tite, deixou claro que quem tem que decidir é o Tite, mas que tem no Brasil muitas outras opções, sem querer gerar uma pressão pela convocação do Gabigol. Além disso, ainda tem as convocações possíveis sub-17 do Reinier Jesus, pro Mundial, e tem ainda convocações aí do Arrascaeta e do Berrio, para Uruguai e Colômbia, respectivamente. O Flamengo podendo aí ter 4, 5 jogadores desfalcados aí, sendo desfalcado de vários jogadores. É preocupante essa situação nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, justamente quando tem uma maratona maior de jogos. Teremos aí, segundo o Pelaipe até falou ontem, parece que são 36 ou 38 dias a menos para disputar o segundo turno em relação ao primeiro. Uma loucura. Vamos continuar falando aqui sobre alguns assuntos aí ligados ao Flamengo, essa preparação contra o jogo contra o Cruzeiro nesse sábado às 17 horas no Mineirão. O Flamengo está treinando no Ninho do Urubu na manhã desta quinta-feira e o elenco volta a treinar na sexta-feira pela manhã, viajando à tarde para Minas. E a gente tem uma informação aí, a única informação que também o Flamengo deve passar. Amanhã o treino volta a ser fechado para a imprensa, amanhã nem coletiva tem. A informação que todos estavam treinando na academia, inclusive o Everton Ribeiro. A gente não tem a informação se o Everton Ribeiro foi para o campo ou se ele vai para o jogo. Tem essa dúvida com relação ao Everton Ribeiro. E caso o Everton Ribeiro não se recupere, a gente falando enquanto vocês acompanham as imagens as últimas imagens que a gente pôde fazer do treino do Flamengo dessa semana, caso o Everton Ribeiro não se recupere, o que está se falando é que provavelmente o Jorge Jesus jogue com o Reinier Jesus no lugar do Everton Ribeiro, tá? O Reinier Jesus que jogou mais à frente um pouquinho, no jogo contra o Avaí, mas que pode estar sendo utilizado, ele que estava participando, tem participado dos treinos aí do Jorge Jesus no Ninho do Urubu, pode ser utilizado no time principal, o Reinier Jesus. Então essa pode ser a única mudança. O Flamengo que não deve ter mais nenhuma mudança para esse jogo contra o Cruzeiro. Você acompanhando aí os jogadores treinando, o último treino que a gente pôde ter acesso, ali o Felipe Luiz com o Rodrigo Caio, o Arão, o Berrio ali, Mari, os jogadores ali, o Gerson ali fazendo brincadeira, olha só,
vai passar ali pelo meio dos jogadores ali, olha lá, fazendo as brincadeiras dele. Esse é o clima que o Flamengo vem treinando, esse clima desse elenco fantástico, né, que vem conquistando os torcedores rubro-negros. E o Flamengo, então, né, se preparando, a gente sabendo então que tem esse treino na sexta-feira, né, para definir. E ontem o bandeirão tava lindo, né? A ventania danada, o bandeirão do Flamengo tremulando demais. E o Flamengo seguindo aí, né, essa linha de renovação com os atletas da base, enquanto vocês veem aí os goleiros do Flamengo treinando ali, aquecendo, fazendo aquele treinamento inicial, que não é o treinamento mais pesado. Seguindo aquela linha que eu estava falando, o Flamengo renovou o contrato do goleiro, né, do Sub-20, 19 anos, o Pedro Caracote, né? O jogador aí renovou então, o atleta renovou com o Mengão, né? Mais um goleiro aí para se juntar aos grandes goleiros que já temos aí. Então o Flamengo renovou até 31 de dezembro de 2020 com o goleiro da base, o Pedro Caracote. Ali, Rafinha e Arrascaeta abraçados, conversando. E a gente vai acompanhando aí, vendo quem são os jogadores que estão no campo aí, né? Se preparando. Ali o artilheiro do Flamengo no ano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabigol. Se preparando também, aquecendo ali. Ventania muito forte aqui no Ninho do Urubu. Ali o Reinier, que teve uma estreia fantástica como titular no jogo lá contra o Avaí. E aí o Jorge Jesus separando os coletes já. E olha só, rapaz, a ventania, né? Até o Jorge Jesus ali virou quando o vento bateu. Olha, entregou o primeiro colete ali pro Bruno Henrique. Só se ele entregou algum outro que eu não vi. Mas entregou o primeiro pro Bruno Henrique. Tá lutando contra o vento ali o Jorge Jesus. E vai entregando os coletes ali. Gabigol. Você acompanhando o Mister, olha aí, Reinier Jesus pegou um colete. Mister. Galera que gosta do Mister aí, acompanhando um pouco dos bastidores aí do Mister no aquecimento aí do Flamengo, no treino aqui do Ninho do Urubu. Não dá pra entrar no bar agora, não sei te dizer. Deve estar com... 1 minuto. Olha aí, o último minuto de imagens que a gente pode mostrar, eu acho que ele está com uns 600.
lá, vocês acompanhando ali então, últimas imagens a gente vai mostrando. O Mister foi ali próximo do Rafinha. Aqui a lazinha não fica boa não. Fica boa aquela lazinha pequenininha. Então aquela que você usa. Eu uso o celular, pô. Vamos ouvir agora uns senhores. Apostam comigo? Encerrado.